Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Estou gravando esse vídeo depois de ter trabalhado de manhã até agora de pouco de noite, né? Mais ou menos ali perto das 9 e pouco, das 9 às 9, então realmente uma carinha de cansado. Mas se você quer ajudar o CLT aqui a crescer na vida, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Depois de falar sobre a briga pelo título e pelo acesso para a Série A do ano que vem, hora de falar da briga contra o rebaixamento, a briga mais desesperadora da Série B e aquela que promete ser a disputa mais emocionante até aqui. E por que ela deve ser a mais emocionante? Pois envolve 8 equipes na 13ª colocada, que é a Chapecoense, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Até o Lanterninha Guarani, todos estão brigando contra o rebaixamento, todos ainda sonham em permanecer na Série B no ano que vem e evitar o descenso para a Série C. E faltam poucas rodadas, faltam só 4 jogos, essa é uma luta bastante equilibrada, então bora falar um pouco sobre ela. Começando de cima para baixo, começando da situação da Chapecoense, que conquistou um grande resultado contra o Brusque, vitória, confronto direto, se a Chapecoense perde, o Brusque se aproximando bastante, poderia continuar próximo do rebaixamento. Um baita resultado que dá um certo alívio para os últimos jogos. Tem um jogo difícil, por exemplo, no Novo Horizontino, em breve. Então, esse foi um resultado muito importante que talvez não tivesse tanto assim nas contas para escapar do rebaixamento, mas que pode fazer muita diferença no final, até para ser uma briga de tantos times. Logo atrás deles está o Paysandu, que já teve momentos mais acirrados. O Paysandu está muito também ameaçado, porque é impressionante a dificuldade do Paysandu de ganhar jogos, isso foi durante toda a Série B. Muitos empates, muitos gols no final, principalmente no início com o Hélio dos Anjos. O time teve alguns jogos onde poderia ter vencido, mas expulsões, erros. Tanto que o Paysandu tem só 9 vitórias, tem 13 empates da turma ali que está brigando no rebaixamento. Ele é o que menos perdeu, ele perdeu só 12 vezes, mas empata muito. E isso está fazendo uma diferença muito negativa nessa disputa. Mesmo assim, está com 40 pontos. Na reta final dos jogos na Cruz Azul vem fazendo diferença e vai precisar disso para confirmar essa escapatória. Próxima rodada, por exemplo, tem Ponte Preta e Paysandu, um jogo em Campinas. Um pontinho aqui seria fundamental, até você manter pelo menos o adversário direto atrás de você, não deixar ser ultrapassado. O time que ainda tem outros jogos em casa, por exemplo, pega o Brusque na outra rodada. Então são dois jogos fundamentais de sequência para o Paysandu, por isso são os confrontos diretos. E se perder os dois jogos, aí pode se complicar ainda mais a situação, talvez até entrar na zona de rebaixamento. Mas se conseguir pelo menos um empate com Campinas e vencer o Brusque, acho que o Paysandu praticamente se livra, não matematicamente, praticamente de uma vez, se livra do rebaixamento. E no ano que acabou de subir, é bom escapar. E seria legal, né? Ter 3 equipes do norte do país no ano que vem. Já tem o Amazonas garantido, já tem o Remo garantido, e poder ter o Paysandu seria muito bom para o futebol do norte. 3 equipes na Série B. Falando dela, Ponte Preta já teve um momento pior, né? Ali o Nelson Batista, o time chegou a entrar na zona de rebaixamento, perdeu o derby para o Guarani em casa, mas a vitória na rodada anterior, não nessa contra o Mirassol, que tomou um 3-0 daqueles, mas venceu o confronto direto contra o Brusque, trouxe um pouco de alívio. Os resultados na rodada também foram bons, mesmo perdendo para o Mirassol, que o time continuou fora da zona de rebaixamento. Preocupa porque não é uma equipe que vem desempenhando tão bem assim. Tem um jogo decisivo contra o Paysandu em casa. Esse jogo tem que vencer para poder escapar. Se perde ou empata, joga uma pressão muito grande para as outras partidas. Na rodada 36, por exemplo, a Ponte pega o Vila Nova fora de casa. Tem que torcer para o Vila Nova também, ser um Vila Nova já jogou a toalha, só cumprindo tabela. Mesmo assim, é um jogo difícil. Depois ainda pega o Sport lutando, talvez, ou talvez seja o jogo para confirmar o acesso do Sport, jogo em casa, ou o jogo o Sport manteve e briga por título, então esse é um jogo muito difícil. Ou seja, a Ponte tem na próxima rodada um jogo de vida ou morte contra o Paysandu, porque nos outros 3 jogos você tem fora de casa contra o Vila Nova, que é forte no Oba, um Sport, mesmo jogo sendo em casa, um Sport lutando por acesso por título e jogando muito bem nessa sequência. Só na última rodada você pega um Avaí, que é fora de casa, um Avaí provavelmente vai estar cumprindo tabela. Mas a tabela da Ponte não é fácil. Esse jogo agora contra o Paysandu é uma grande final, um jogo em casa no Moisés Lucarelli. Se vencer, a Ponte fica numa situação bem mais aliviada para as últimas 3 rodadas, e jogando talvez por só 3, uma vitória que estava aí na última, uma vitória em casa contra o Sport para escapar de vez. Quem está numa situação, parece um pouco contra o Paysandu, é o Botafogo de Ribeirão, que hoje insistiu muito no Paulo Gomes. Para mim, um problema do Botafogo foi não ter demitido o Paulo Gomes antes. Porque o trabalho do Paulista já era crítico, merecia críticas, e o trabalho do Série B também não é como se fosse tão bom assim. Insistiu demais nisso.
a falta de um melhor planejamento de reforços e tudo mais. Já tinha sido um problema na temporada passada, continua esse, especialmente o problema ofensivo, um time que, desde o Paulista, desde o ano passado, sofre para fazer gols, e um time que empata demais, né? São 3 empates, assim como o Paysandu. A diferença da campanha dos dois é uma vitória. O Paysandu tem uma vitória a mais, esses 3 pontos fazem diferença. No momento que eu tô gravando o vídeo, inclusive, está rolando Amazonas e Botafogo. O Botafogo tá empatando novamente, obviamente, jogo fora de casa. O jogo tá 0-0, o jogo na Arena da Amazônia. Se permanecer nesse empate, o Botafogo se perdeu esse permanecer nesse empate. O Botafogo ficou o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E na próxima rodada pega o Brusque fora de casa, ou seja, um jogo difícil. Então a situação do Botafogo não é fácil, porque a equipe também não consegue fazer do seu estádio um caldeirão, né? O Chape, Paysandu e Ponte, eles têm algo que o Botafogo não tem, que é a capacidade de transformar o seu estádio nisso, de ser um 13º jogador. O Botafogo não consegue fazer isso, até porque o Santa Cruz é enorme. E na rodada seguinte ainda pega o Ceará. O Ceará ainda, depois desse jogo, pega o Brusque fora de casa, no confronto direto, e depois pega o Ceará em casa, o Ceará lutando, sonhando com acesso, tendo obrigação de vencer. Ou seja, a tabela é dificílima. Então esse jogo contra o Brusque ganha um ar de final. Depois ainda pega o Avaí em casa, o Avaí cumprindo tabela, e aí finaliza fora de casa contra o Curitiba, talvez o Curitiba cumprindo tabela. Os 2 últimos jogos são mais acessíveis para vencer, por sendo 2 times que vão estar cumprindo tabela. Agora, os 2 próximos jogos são 2 jogos muito decisivos. 2 derrotas aqui vão deixar a situação do Botafogo dificílima e talvez não dependa só dele. E não depender só dele, brigando para rebaixamento é sempre difícil. Agora, falando da turma na zona de rebaixamento, quem abre ela é o CRB com 36 pontos, né? O CRB é incrível, né? O time ganha o estadual, chega à final da Copa do Nordeste, fica muito, muito próximo de conquistar pela primeira vez o título, derrotando o Fortaleza, que hoje está brigando, até sonhando com o título brasileiro da Série A. E, cara, a equipe não se encontrou em nenhum momento da Série B. Daniel Paulista cai, mesmo com mudança de técnico, o time não conseguiu se encontrar o campeonato inteiro brigando na parte de baixo. Esperava que o CRB fosse, em algum momento, conseguir uma sequência que fosse suficiente para ficar longe da zona, terminar ali no meio de tabela, mais ou menos, sem sofrer tanto, porque tem um time que tem qualidade para isso. Não é um time para a zona de rebaixamento, já mostrou isso, até mesmo nesse ano, mas não conseguiu em nenhum momento fazer isso e agora chega para a certa final com a corda no pescoço. É um time que perdeu muito. Por exemplo, o Botafogo e o Paysandu são 2 times que empatam muito. O CRB, é o contrário, o time que tem 16 derrotas em 34 jogos. Então, é um número bem alto. E também não está conseguindo fazer da sua casa, repelir aquele alçapão, botar menos adversários. Tem um jogo decisivo, próxima rodada fora de casa contra o Ituano, um jogo importante para pontuar. Ainda pega o Santos fora de casa, o Santos podendo talvez ou fazer o jogo do título. Então, um jogo complicado. Pega o Goiás depois em casa, com um jogo que tem obrigação de vencer. E o Goiás tem bons jogadores, tem bom time. Não vai ser um jogo fácil. Penúltima rodada contra o Santos fora de casa. Então, é um jogo, o CB vai ser uma grande zebra. E encerra a última rodada contra um Operário que é a melhor defesa, um time chatíssimo de se enfrentar, mesmo que não seja valendo nada. É uma tabela bem difícil. O CRB, para escapar, ele vai ter 2 jogos em casa contra Goiás e Operário e obrigatoriamente tem que vencer esses 2 jogos. Não dá para imaginar um cenário CRB escapando que não tenha 2 vitórias em casa. Porque tem um confronto direto com o Ituano e Itu, é um jogo muito importante. Você pontuar, vencer e afundar de vez um adversário. E, cara, você tem um jogo contra o Santos fora de casa, que é aquele jogo que, cara, qualquer ponta aqui seria algo surpreendente, pois é um Santos que pode ou estar jogando para confirmar o acesso, ou estar jogando também para ser campeão. Então, na Vila Belmiro vai estar lotado, é um jogo muito difícil. CRB tem time, etc. Como eu disse, não é para o CRB estar aí, mas a equipe não consegue sair dessa lama, não tem uma das tabelas mais fáceis para isso, mas inevitavelmente vai ter que fazer os jogos em casa, vai ter uma pressão enorme no Repelé, para conseguir essas vitórias. Se conseguir esses 6 pontos, vai no mínimo a 42. E aí fica uma situação bem mais acessível de escapar. Mas é aquilo, né? O CRB se pôs numa situação que não basta só fazer a parte dele. Ele vai ter que secar alguém, vai ter que secar o Botafogo ou o Ponte Preta, pensando para conseguir escapar. A situação do Ituano também não é fácil. O Ituano é 8,80, né? O Ituano tem 4 empates só na Série B. É o time que menos empata disparado na competição. Ou seja, ele é o time que mais perde, ele tem 20 derrotas. É a pior defesa também do campeonato. E tem 10 vitórias. É um time que o ataque não foi um problema, né? Mas, cara, é curioso. Você tem o Botafogo e o Paysandu com 3 empates e o Ituano com 4. Falta de equilíbrio da equipe marcou também. Insistiu no Valentim, agora nessa reta final trocou de técnico. É uma situação muito difícil.
O Ituano que fez um primeiro turno horrível, até reagiu no segundo turno. Ituano e Guarani, os dois times estavam fora da briga totalmente no final do primeiro turno. Conseguiram uma reação ao ponto de estarem chegando nessa reta final, com chance de escapar ainda. Mas mesmo assim, difícil, né? E é difícil imaginar o Ituano conseguindo, porque assim, a defesa é uma zona. Não passa nenhuma confiança. O jogo contra o Santos é só mais um exemplo disso. Tava o time perdendo 1 a 0, ainda tava vivo quando o zagueiro faz uma precepada. Então, por mais que o ataque até consiga ter uma produção ok, não seja um problema pro time nessa Série B, por exemplo, da turma que tá ali embaixo, o Ituano é o melhor ataque dos times que estão brigando com o rebaixamento. Só que a defesa é pior, e isso está custando muito caro. Tem um jogo decisivo contra o CRB, que eu acabei de comentar, que é jogo de vida ou morte. Se não vencer esse jogo no Novelli Júnior, é praticamente uma pá de cal, é praticamente já assinar o papel para a Série C. E o Ituano tem uma situação que ele não depende só dele, né? Depois ainda pega América Mineiro fora, então uma situação bem de América Mineiro e Vila Nova fora em sequência. E para finalizar em casa com o Amazonas. Então não basta, ele tem a obrigação de vencer esse jogo contra o CRB, porque se não vencer é muito difícil, ainda vai ter que pontuar fora contra América e Vila para tentar chegar na última rodada em casa vivo contra o Amazonas. É uma situação muito difícil, se escapar do rebaixamento aqui será um grande feito e qualquer chance passa por vencer o CRB. Se confronto direto em casa é fundamental, um jogo de vida ou morte pituano. Atrás dele está o Brusque com 33, só que o Brusque ele tem uma situação talvez para mim até mais acessível que o Ituano, que é vai fazer, tem muito confronto direto. O Brusque é praticamente essa reta final do Brusque é só confronto direto. Só que tá perdendo os confrontos diretos. Em casa perdeu pro CRB pra Chape, e perdeu agora pra Chape. A tabela do Brusque mostrou que ele dependia só de si para escapar. E esse está sendo o problema. O problema do Brusque está sendo esse, está dependendo só dele. Teve 2 confrontos diretos já com a volta do Augusto Bauer, porque o Brusque, por reforma do seu estádio, jogou praticamente toda a Série B ou como visitante, jogando na casa dos outros, ou como campo neutro, né? Os jogos que ele foi mandante, praticamente foi sempre campo neutro, trocando de estádio, não tendo uma sede totalmente fixa. E isso fez muita diferença negativamente para a campanha do time. Trouxe o seu estádio de volta, um caldeirãozinho, um estádio cheio, mas também não conseguiu transformar isso a seu favor. A equipe perdeu confrontos diretos tanto para a CRB quanto para a Chapecoense. Poderia estar numa situação muito melhor, muito mais acessível para escapar. Ainda tem chances, mas a situação é complicada, pois não vai depender só de si. Na próxima rodada tem um jogo contra o Botafogo decisivo e é vencer ou vencer. Se não vencer o Botafogo aqui, praticamente um sinal atestado de rebaixamento, porque é um confronto direto, é a chance que você tem de não só vencer, mas como você trazer para perto de si um adversário que hoje está fora da zona, diminuir a diferença para o Z4, se manter vivo e jogar tudo para as últimas rodadas. O Brusque, depois desse jogo, ele pega, por exemplo, o Paysandu na Curuzu, vai ser um baita de um jogo difícil, e depois ele ainda pega o Guarani em casa, que é um jogo acessível, pode ser um Guarani, inclusive, já rebaixado, para finalizar contra o América Mineiro. O Brusque não tem que lamentar caso ele caia, porque a reta final foi cheia de confrontos diretos e a maioria deles em casa. Pegou CRB, Chape, agora o Botafogo e ainda pega o Guarani. Desses 7 times, além do Brusque que estava ali embaixo, ele enfrentou 4 deles jogando sem estádio. E até que não venceu nenhum. Então não tem muito a reclamar. E por último, o Guarani, nesse momento que estou gravando, é uma lanterninha com 31 pontos. O Guarani é só um milagre, né? O time até reagiu um pouco no segundo turno, a chegada do Alan deu uma reação, mas não foi o suficiente para se aproximar tanto assim de sair da zona. Venceu um clássico na Ponte Preta, quebrou um tabu, etc. E paga muito pelo mau planejamento. O Alan Al foi o melhor técnico que o time teve desde a saída do Humberto Lousa no começo do ano. Não é à toa que o melhor desempenho foi justamente com ele. Não que o Alan Al seja um puta de um técnico sensacional, mas ele é melhor atualmente que os outros que estavam antes. E ele mostrando o trabalho que ele consegue extrair mais. E de que talvez escolhas melhores, não só de técnico, mas como de elenco, poderiam ter salvado o Guarani. O Guarani precisa de um milagre. Ele pega o Goiás fora na próxima rodada. Depois ele recebe o Amazonas do Brinco de Ouro. Ele pega o Brusque fora de casa no confronto direto e finaliza contra o Ceará. Resumidamente, o que o Guarani precisa fazer é vencer os 4 jogos e ainda ter que ficar secando os outros. É uma tarefa muito difícil. Seria um feito histórico pra caramba se o Guarani escapar desse rebaixamento. É difícil também porque a defesa tomou 50 gols até aqui no campeonato. Isso que o jogo com o Novo Horizontino não acabou, ainda pode aumentar o número de gols sofridos. Então é muito difícil de imaginar que esse time consiga ter segurança defensiva para vencer os 4 jogos. É triste ver um clube como grande como o Guarani caindo para uma Série C, mas é um rebaixamento cada vez mais inevitável. Mas é isso, pessoal. Esse é o panorama da luta contra o rebaixamento na Série B.
Uma luta que promete emoção até a última bala, até os últimos minutos, e com bastante times, várias camisas pesadas aqui envolvidas, times de torcidas apaixonadas, etc. Então, promete bastante emoção. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa disputa, o seu palpite para quem vai cair, para quem vai escapar, sua torcida também. E não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.